As folhagens são uma forma das pessoas terem plantas lindas em casa, né? E muitas vezes, inclusive, com cor muito exótica e colorida. Olha, eu tô começando aqui mostrando para vocês essa plantinha aqui, tá? Que é a Trapoeraba roxa. Essa planta é muito interessante e já vou falar para vocês por quê. Ela tem essa folhagem roxa e às vezes aparece uma florzinha super delicada aqui na pontinha. Hoje não tem nenhuma. Aliás, essa minha aqui quase não dá essa florzinha, porque essa daqui eu cultivo ela dentro de casa, né, mas num local bem iluminado. Na verdade, na varanda, mas bem no cantinho da varanda. Só pega sombra mesmo. Por isso que ela tem essa coloração, né, mais num tom de roxo, né? E ela fica mais avermelhada quando ela pega sol, tá? Só que quando ela tá no sol, ela produz muito mais florzinhas rosinhas super delicadinhas que deixa a planta ainda mais bonita. Aqui, ó, você tá vendo que ela tá até com um tom meio esverdeado, tá vendo? Ó, tá meio que um furta-cor, né? Ela fica com uma coloração belíssima, tanto dentro de casa, né, no local sombreado. Dentro de casa, na verdade, não. Ela pega bastante luz porque tá na varanda, mas ela pode ser cultivada em sol pleno, onde ela fica muito avermelhada. Aqui ela tá em vaso, mas ela é muito cultivada também como bordadura de jardim, né? Ou mesmo em floreiras, né? Ou em canteiros. Eu gosto de cultivar ela em vaso porque ela fica pendente. E essa plantinha maravilhosa, gente, ela tem uma coisa que às vezes passa batido. Além da florzinha, que às vezes passa batido também por muita gente, ela tem uma coisa que na folhagem dela, deixa eu tentar mostrar para vocês uma folha mais velha, ó. A folhagem dela é linda, né? Só que quando você aperta ela um pouquinho, passa a mão, ó, tá vendo? Parece um brilho. Mas o que que acontece aqui? Você quer dizer que eu tirei aqui com a minha mão, né? Mesmo passando o dedo aqui suavemente, eu tirei uma proteção natural dela. Ela tem uma espécie aqui de uma proteçãozinha, é como se ela colocasse um protetorzinho solar nela, tá? Quando eu retiro essa proteção dela aqui, simplesmente apertando com a mão assim, ela fica exposta e muitas vezes essa folha aqui seca, tá? Ela seca após fazer isso daqui. Então não faz isso não, tá? Não fica tocando na folha, tá? Porque apesar dela ser maravilhosa, ela tem uma fina penugenzinha, tá? Que deixa ela meio fosca, né? Meio furta-cor. Conforme você vai virando ela aqui, você vê que ela tem um brilho diferente, uma cor meio diferente, porque isso aqui na verdade é uma proteção natural dela. É bem interessante isso, tá? E muitas plantas costumam ter isso, né? Mas nessa daqui é bem nítido, que é essa daqui. Então é a Trapoeraba roxa. E a Trapoeraba, né, a família das Trapoerabas aí, claro, tem outras cores, como por exemplo, né, a zebrina, o lambari, né, e até mesmo essa daqui, ó, que tem esse verde limão e que é menos comum, né, de você encontrar por aí. E aqui nós temos a nossa segunda folhagem, que é o lírio do Amazonas. O lírio do Amazonas dá uma flor branca perfumada, tá? E o meu aqui tá só com 4 folhas, né? São folhas bem grandes, né? Típico aí de planta de sombra. O lírio do Amazonas vive embaixo das árvores, embaixo da mata, então em casa a gente tem que cultivar ele na sombra também. Aqui ele pega bastante luz, pega até um solzinho da manhã, mas eu precisei fazer um replantio nele recentemente. Essa folha aqui foi que apareceu depois, então por isso até que essas folhagens aqui não estão com tanto brilho, mas elas costumam ficar muito bonitas, tá? Por muito tempo eu tive o lírio do Amazonas e eu achei que fosse só folhagem, porque a folhagem dele é bem bonita, mas com o tempo ele apareceu uma haste floral com flores brancas muito lindas. Esse ano ele ainda não produziu flores porque sofreu muito estresse, que eu tive que replantar ele, né? Acabou acontecendo um acidente com o vaso dele, o vaso caiu e eu tive que fazer o replantio, mas foi bom que eu fiz a separação dos bulbos, é uma planta bulbosa, e por isso eu fiz, né, mais mudas dele aqui. Tá? Então o lírio do Amazonas é uma planta de sombra e que dá flores, né? O que é bem raro, né? Acontece isso, por exemplo, com o lírio da paz, mas o lírio da paz ainda precisa de um pouquinho de sombra, né? Copo de leite e algumas outras poucas espécies que dão flores na sombra.
E já que eu falei em lírio da paz, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o meu lírio da paz que tá se recuperando aqui, gente, porque o lírio da paz, como ele é uma planta de sombra, eu plantei ele embaixo de uma árvore aqui em casa. Mas eu esqueci que essa árvore, ela perde todas as folhas no inverno. Então, quando ela perdeu as folhas, ele pegou muito sol, sofreu muito. Olha aqui a folhagem sofrida dele, né? E agora ele está se recuperando. Agora ele está lindíssimo, as folhas totalmente vigorosas aqui. Olha a cor dessa folha, olha o brilho dessa folha, né? Sinalizando aqui que ela está muito saudável, né? Só que agora aqui está um local bem fechado, né? A árvore cresceu bastante, está completamente coberta de folhas. É uma pata de vaca a árvore e por isso ele está num local bem sombreado, né? E aí por isso também ele não está dando flores, né? Porque ele precisa aí de pelo menos um solzinho da manhã, quando ele não está dando flores, para incentivar a florada dele, né? Então eu tô aqui com um caso, né, que eu vou ter que arrumar uma solução para ele, porque tem uma época que ele sofre muito por falta de sombra e tem uma época que ele sofre muito sofre não, né? Tá até bonito, só que não está produzindo flores porque está num local, apesar de ser embaixo de uma árvore, ao lado de um muro e é um local onde não tem incidência nenhuma de sol. Então tá escuro para ele e ele não está produzindo flores mesmo sendo na primavera. Isso, inclusive, é uma pergunta que muita gente me faz. Fala assim, como é que eu faço pro meu lírio da paz florir? Gente, lírio da paz aqui é muito cultivado do lado de fora, embaixo de árvores, tá? Onde ele pega um solzinho, né, em alguma parte do dia, bem pouco, mas geralmente ele fica ali, né, como bordadurazinha de árvore, né? De copa grande, então locais bem iluminados e por isso ele dá muitas flores. Mas se você cultiva ele dentro de casa, num local, um cantinho onde não pega luz, ele para de florir mesmo. Isso é bem comum. Então o que você deve fazer é deixar ele, expor ele a um solzinho da manhã ou da tardezinha para ele voltar a florir. Claro que além disso precisa de adubação. E aqui eu tenho uma Pleomele, né? Nossa Pleomele aqui, essa plantinha maravilhosa, ótima para cultivar, né? Até dentro de casa ou do lado de fora. É uma planta muito resistente, tá? É uma planta muito resistente a muita sombra, né? E até mesmo a um local com muita incidência de luz, apesar de ser uma planta que vai bem em meia sombra. Ó, esse vaso aqui, por exemplo, não tem nem furos, né? Geralmente as plantas não conseguem viver em vasos que não tem furos, porque o encharcamento que fica embaixo do vaso até secar é suficiente aí para apodrecer as raízes. Mas essa planta aqui, ela é tão resistente que ela está linda, né? Mesmo estando nesse vasinho que é, né, um vaso assim bem baixo e sem furinhos nele. E esse daqui, olha, muita gente chama de bambu da sorte, né? Mas essa plantinha maravilhosa aqui é muito parecida com aquela Pleomele lá também, né? Só que verdinha e também de muito fácil cultivo. Gosta de muita água, tá? Na época seca do ano, ele sofre bastante, fica feinho, mas agora ele já tá revigorando de novo porque voltou a época chuvosa aí. E aqui mais uma folhagem de fácil cultivo, né? Olha que linda, a gente chama ela aqui popularmente de coração de boi, né? Porque ela lembra um coração de boi. E aqui ela tá meio empoeirada, por isso deixei ela aqui na chuva, mas só deu uns pinguinhos, não foi suficiente para lavar a folhagem dela. Tem esse formato bem bonito. Essa é uma das plantas de muito fácil cultivo, tá? Qualquer um pode cultivar ela, inclusive dentro d'água essa planta vai bem, tá? Uma planta muito resistente e de sombra. E aqui eu tenho uma jiboia, né, gente? Olha que verde limão mais lindo da jiboia, né? Outra plantinha de sombra, é muito cultivada em todo o mundo, né? Inclusive dentro de casa. Ela é uma planta muito resistente à sombra, né? E muito bonita, né? Dá um contraste belíssimo, inclusive com outras plantas de sombra também, claro, porque ela tem esse verde, olha, chega a ser meio amarela, um verde maravilhoso, né? Olha aqui, um verde limão, às vezes até meio amarelado. E ela é uma planta trepadeira, ó. Com o tempo aqui ela vai descendo, vai procurando outros cantos, né? Procurando uma parede para se
encostar e para até enraizar e se fixar nela. Então, uma plantinha linda que pode ser cultivada em vaso. Você vai retirando esses ramos dela que vai saindo, se você não quiser. Até porque você pode fazer muda muito facilmente com essa planta. Uma folha dessa daqui é suficiente, você corta aqui, e essa partezinha aqui, ó, com essa raizinha aqui, né, aérea que ela tem, ó, tem por toda a folha dela, é suficiente, ó, para você fazer uma muda, né? Você vai cortar aqui, pega essa única folhinha e faz o plantio. Pode ser na água, né, acontecer o enraizamento dela, ou pode ser direto na terra. Deixa em local sombreado, terra úmida, e ela vai se desenvolver e ficar linda na sua casa. E agora eu vou mostrar para vocês uma plantinha, também um verde limão muito lindo. Tá vendo aqui? Ó, é uma hipomea, né? É uma batata isso daqui, né? Tá vendo? A folhagem dela lembra a folhagem de uma batata ornamental, tá? Só que ela tem um verde muito bonito, então é ótima para fazer contraste. De repente, você cultivar ela no mesmo vaso que um lírio do Amazonas, por exemplo, vai ficar lindo o contraste do verde escuro do lírio do Amazonas, né? Com o verde claro da hipomea batata aqui, que é muito lindo, gente. Na verdade, eu não sabia, eu via sempre em sites, né, em inglês, dos Estados Unidos, né, mas eu não sabia que tinha no Brasil, então eu encontrei outro dia no viveiro, comprei, o preço foi meio salgado, tá, gente? Foi R$ 90 essa hipomea, eu achei um preço absurdo, mas eu comprei porque eu nunca tinha visto e eu me apaixonei por essa plantinha quando eu vi ela a primeira vez na internet, né, num vaso junto com outras flores, e ela dá um contraste muito lindo, muito ornamental. Ó, aqui embaixo eu tenho outra muda aqui de lírio do Amazonas, né? Eu separei as touceiras, os bulbos dele, fiz diversas mudas, né? E aqui, inclusive, eu tenho um vasinho aqui que tem, né, uma vinca roxa plantada aqui em vaso. O vaso tá pequeno, mas eu vou deixar esse nesse vasinho aqui mesmo. E outra plantinha maravilhosa que também suporta sombra, tá aqui, olha, né? Toda empoeirada aqui, mas linda como sempre. Olha o brilho dessa folhagem, gente. É uma alocásia, né? A gente chama de cara de cavalo, né? Punhal malaio. Essa folhinha aqui, ela pegou sol, ela deu uma queimada, né? E acabei trazendo ela para a sombra de volta. Mas essa planta é muito linda, gente. Se perguntar assim, qual que é a folhagem mais bonita que você já viu, certamente essa daqui vai ser uma das que vai aparecer na minha cabeça, porque ela, olha o desenho, né, da folha dela. Parece que foi assim, feito com a mão, né? Ela tem toda contornada aqui, tipo um zigue-zague, alguma coisa assim, né? Parece que foi desenhado. Tem umas nervuras, né, cinza bem marcada na folha, que tem um verde bem escuro, e atrás é roxa. Olha aqui, atrás da folhagem, ó, é um roxo, né, bem brilhoso, e ela tem tipo um verniz, né, nela aqui, que é para proteger a folha, né, uma proteção natural da folha. Parece que a gente passou óleo nela, de tão lindo que é, tem esse brilho dela, da folhagem dela. E aqui tem uma espada de Santa Bárbara, né? Que também é uma planta de fácil cultivo aí e que resiste muito bem dentro de casa, na sombra, inclusive, né? E que inclusive pode ser cultivada também juntamente com outras plantas. Ó, eu trouxe aqui um cingônio que também resiste tanto na sombra quanto no sol. Eu acho que é uma das plantas mais resistentes que eu já vi e bonita, e que muitas vezes não é valorizada também, né? Olha a cor dessa folha, né? Parece uma setazinha, que dá um contraste maravilhoso, né? Porque é uma plantinha que é trepadeira. Essa daqui é uma planta trepadeira, enquanto que essa daqui, por exemplo, vira uma colônia, né? Elas têm textura também completamente diferentes, ó. Essa daqui ela é bem seca, dura, enquanto essa daqui é uma folhagenzinha, né? A planta é muito resistente, mas ela tem uma folhagem frágil que rasga até com facilidade. As duas são muito resistentes e de muito fácil cultivo. Olha que linda que tá. Essa daqui, ó, tá aqui no vasinho pequenininho, improvisado mesmo, e tá linda. E vou finalizar aqui para vocês num canto bem sombreado, né, onde tá aqui perto da minha jiboia verdinha ali, né? E aqui eu tenho a minha renda portuguesa.
A minha renda portuguesa é uma planta de muito fácil cultivo, que muita gente tem em casa. Quando a gente pergunta assim, qual a planta que você acha mais fácil de cultivar, a renda portuguesa é sempre lembrada, né, nos comentários da nossa postagem, porque ela realmente é muito fácil de cultivar, gente. Uma planta bonita, olha, né? Tem essa folhagem muito diferenciada e é uma samambaia, é uma planta que você pode ter em casa, uma vez que você tem uma mudinha dela. Eu nunca vi dela para comprar, né? Interessante isso. Eu ganhei a minha mudinha e geralmente a gente divide ela com outras pessoas, né? Quando tem uma mudinha, você dá uma mudinha para outra pessoa e assim vai indo, né? Para comprar, provavelmente deve ter algum viveiro que venda ela, mas é bem difícil encontrar. E é uma planta muito bonita, muito ornamental. Se você gostou dessas dicas, de repente não conhecia alguma plantinha dessa, ou conhecia e não sabia o nome, deixa aí nos comentários, né? Curte o vídeo, compartilha. Beijo para vocês e até a próxima dica. Tchau, tchau.